Seja muito bem-vindo ao Café com Ciático de hoje. Eu sou a doutora Oliana Freire, especialista em nervo ciático, e eu te ensino, fisioterapeuta, como ganhar 10 mil em 30 dias, tratando ciático, gerando resultado real para o seu paciente já na primeira sessão. E no episódio de hoje nós falaremos sobre 3 estratégias para você vir a ganhar 10 mil por mês. Quando se fala de ciatalgia, a primeira estratégia que vai realmente, físio, fazer com que você alcance os ganhos de 10 mil por mês e gere resultado real nesse seu paciente desde a primeira sessão, é quando você entende quem são essas pessoas que você vai tratar. Então, a primeira estratégia é você entender o público abrangente que precisa de um especialista, que é você, exatamente, que vai ser a solução da ciatalgia dele. É aí que entra a segunda estratégia. E sabe qual é essa segunda estratégia? Que você observa todo esse mundo do fisioterapeuta, esse mundo da ciatalgia e a solução para você ganhar 10 mil reais? A segunda estratégia, físio, ela é tão importante quanto a sua formação. Ela é tão importante quanto o diploma que está aí na sua parede. Falando aqui, eu quero até te fazer um parêntese, físio. Como a gente sabe, né? Eu vou falar gente profissional da saúde, sabe que depois que a gente sai da graduação, somente com a graduação é impossível você se tornar capaz de ser um profissional diferencial. Só com aquele conhecimento da graduação realmente é quase que impossível. Só que o que tem acontecido? Tem se traçado um perfil dentro da fisioterapia que é algo assustador. E aqui eu quero que você me escute com muita atenção. Como eu percebo a quantidade de certificados que se tem em paredes, e quando você vai olhar para um fisioterapeuta e você pergunta a especialização dele, e nem ele sabe dizer. E aqui, físio, eu quero muita atenção, muita mesma atenção, porque agora sim eu vou falar a segunda estratégia para você, que tem muito a ver com essa quantidade de certificado. Quando sai da graduação, nós saímos com uma bagagem, como que eu vou te falar? Uma base, né? Uma pequena base do que o universo, do que a carreira vai nos projetar, vai realmente ser mais convidativa para você ir fazer aquilo que vai desenvolver o teu talento. E o que tem acontecido? Quando sai desse período da graduação, sai com uma ficha avaliativa. Essa ficha avaliativa, eu tenho lá minhas dúvidas se algum dia ela foi útil. Porque quando se fala de ciatalgia, é humanamente impossível você conseguir conectar resultado no seu paciente com essa ficha. É humanamente impossível você olhar para o paciente e você disparar numa boa avaliação tendo somente isso. Quando se trata de forma avaliativa, de eficácia, de você olhar para o paciente e entender que é o mais importante passo para que você seja assertivo com aquela vida e assertivo principalmente na solução dessa ciatalgia, é exatamente aqui, ó. O paciente chega para você, qual é a primeira coisa que precisa ser feito num processo avaliativo para ressignificar a ciatalgia? É você entender que ali você precisa fazer a aplicação do SLAMP test. Quando você faz a aplicação do SLAMP test e o seu paciente a desenvolve, ali serve exatamente para quê? Para você detectar se o que ele tem é ciatalgia ou não é ciatalgia. Ponto. Não tem outra coisa. E aqui tem sido uma forma que eu tenho visto muitos profissionais me mandando mensagem, tá? Falando exatamente o que? Mas eu faço o SLAMP test e já passo para o plano de ação. Aí eu já venho com a devolutiva, né? O que você tem feito tem solucionado? Tem te levado ao patamar de referência? Tem te feito aí trazer esse resultado em ganhos? E a resposta tem sido unânime de não. E por que isso? O SLAMP test, ele é uma parte do processo avaliativo, ele não é o todo.
Diante do SLAMP teste, a gente consegue olhar para esse paciente e saber, olha, você tem ciatalgia, você não tem ciatalgia. Quando é afirmativo, que é ali que você vai desenvolver o plano de ação, que são esses pacientes que vêm com as queixas que se assemelham à ciatalgia, você aplica o SLAMP teste automaticamente, positivando, você parte para o segundo plano, para a segunda forma avaliativa, que é o quê? O diagnóstico de observação. Todos os perfis de níveis inflamatórios dentro da ciatalgia, todos os 5 perfis, né, que são 5 níveis inflamatórios que o paciente chega para a gente para solução, diante desses 5 níveis inflamatórios, o seu olhar, a forma onde você vai fazer esse diagnóstico de observação, você vai pontuar locais específicos, você vai entender o que aquele corpo quer dizer, para então você passar para a segunda forma avaliativa. Dentro dos diagnósticos, você passou pela observação, você vai para a palpação. Quando se trata de ciatalgia, você vai olhar a localização do paciente, você vai entender o local onde ele te reclama ali, onde ele fala para você que está presente essa inflamação. Passou desse segundo diagnóstico, passou pela palpação, automaticamente eu vou para os sons e ruídos. Para então, por último, eu ter ali uma anamnese, que é uma ficha onde as perguntas que eu vou fazer para o paciente são mais assertivas, são voltadas para aquela comorbidade, para que eu entenda de fato que ele tem o nível inflamatório, para que então eu passe para essa terceira estratégia, que é eu ter o conhecimento, a bagagem, o plano de ação, para eu saber que todas aquelas informações que eu reuni sejam totalmente eficazes, para eu olhar para esse paciente e conseguir conectar e gerar resultado real nele desde a primeira sessão. E o que eu quero te dizer aqui? Essas 3 estratégias, filhos, são o que vai levar você ao patamar que você quer. É exatamente o que vai te levar a jogar o jogo de referência. É o que vai olhar para você, é o que vai olhar para você e você vai sorrir de volta com aquela agenda cheia que você tanto sonha. Então, quando se entende todas essas estratégias, quando você entende que essas 3 estratégias é o que vai fazer você jogar o jogo, aquele jogo que você quer jogar na Série A, no teto, exatamente alcançando os ganhos, sendo bem recompensado, bem remunerado por isso, e principalmente gerando resultado nesse seu paciente desde a primeira sessão, são esses pré-requisitos dessa aula que você precisa reunir. São essas 3 estratégias que tem que fazer mais sentido para você na hora de você olhar para esse paciente, na hora de você qualificar qual é o paciente, qual o grupo, qual o perfil, para que você passe para essa segunda estratégia, que é você olhar para esse paciente e saber avaliar, e com essa avaliação, esse conjunto reunido em mão, você seja capaz de traçar o plano perfeito, de você entender o que toda aquela ciatalgia representa no paciente e já, desde a primeira sessão, você traçar ali um percentual por sessão que você faz com que esse paciente melhore. Um percentual que esse paciente vai te dizer no final da sessão qual percentual melhorou para ele. Como ele está sentindo depois de tudo aquilo que você fez. Então, essas 3 estratégias dessa aula é realmente o que vai fazer com que você ganhe R$10.000 por mês, trazendo resultado real para esse paciente já desde a primeira sessão e jogando o jogo que você quer. Um jogo com uma agenda cheia, realizando seus sonhos, tendo segurança e principalmente com honestidade e integridade, conectando com esse paciente. Então, esse é o jeito certo, esse é o pequeno passo a passo para você vir a ganhar, entender localização, entender o que essa ciatalgia representa na vida desse paciente, como você se capacita para solucionar e mudar a sua realidade. Essa é a aula que eu tinha para hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você, que te ajude aí nas suas práticas.
Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu volto para responder. Tá certo? Uma excelente semana para nós. Um beijo. Tchau, tchau.